Olá, estudante de física. Estamos aqui para mais uma aula. Então, vamos juntos ver o que nos aguarda. Então, a área é a mecânica. E aqui pela foto já vemos que vai tratar de velocidade. Então, este é o exemplo 11, com velocidade escalar constante. Então, vamos aqui a ela. Consideremos uma partícula em movimento retilíneo uniforme, ou seja, MRU. Aqui então o carrinho vai passar pela posição inicial S0 no instante inicial T0, pela posição final S no instante T. Então, ele vai iniciar o movimento antes da posição inicial, para que quando ele chegue nela, ele já esteja com velocidade constante. Então, eis aí o movimento. E então, posição inicial, posição final. Vamos calcular a velocidade escalar pela equação V igual a ΔS por ΔT. E aí você diz, professor, mas essa equação já conheço. Ela é da velocidade escalar média. Isso mesmo. Só que ela perdeu aí o m. Por quê? Porque a velocidade instantânea é sempre a mesma. A velocidade é constante. Então, não precisamos do m aí. ΔS é a variação do espaço, ΔT é a variação do tempo. Então, vamos expressar o ΔS como sendo espaço final menos espaço inicial. E o ΔT como tempo final menos tempo inicial. Então, esta é a relação que a gente vai usar de forma direta, né? Beleza? Então, anota tudo aí que eu vou seguindo daqui, né? Tendo a necessidade, você então dá uma pausa. Então, vamos lá. No exemplo, um automóvel desenvolve movimento retilíneo uniforme em um trecho de uma rodovia, conforme o gráfico da posição em função do tempo a seguir. Então, primeiramente, determine a velocidade escalar em km por hora e o instante em minutos que ele passou pelo marco 1,6 km. Eis aqui o gráfico. Vamos analisar um pouquinho aqui, né? Então, ele inicia o movimento na posição 20, ou seja, 0, 20. 20 o quê? Metros. Após 2 segundos, ele passa pela posição 60 metros. A gente fala posição, mas também podemos falar espaço. E num certo instante T, ele vai passar pela posição 1460 metros, que é 1,46 km. Então, a gente já fez isso aqui, certo? Vamos então continuar. Indo para a resposta, o item A. Eis aqui o gráfico e vamos então retirar os dados da questão. O instante inicial é 0, né? T igual a 0 segundo. O instante final, para que calculemos a velocidade, é o instante 2 segundos. Qual é a posição no instante 0? Esse 0 igual a 20 metros. Qual é a posição no instante 2? 60 metros. Então, com esses dois pares, nós estaremos preparados para calcular a velocidade escalar deste movimento. Então, vamos lá. Vou apagar aqui o gráfico, né?
e fazer a conta. Escreva a equação já do jeito aí que o povo gosta, né? S menos S0 e T menos T0. Vamos subtrair aí as posições, final menos inicial e tempo final menos tempo inicial. Lembrar sempre, tomar o cuidado de colocar na ordem correta, né? E aí nós vamos ter 40 dividido por 2, não é isso? 40 dividido por 2, você já sabe que vai dar 20. Então vou apagar aqui esse lado direito e escrever o resultado final. Então nós vamos ter aqui 20 metros por segundo. Então esta é a velocidade escalar constante do movimento desse automóvel. Beleza? Então o item A foi concluído com sucesso. Vamos para o item B? Ah, sim, um detalhe é que está sendo pedido em quilômetro por hora. Professor, e como chegou aí no 72 quilômetros por hora? A gente multiplica, por regra, né? Por 3,6. Está em metro por segundo e vai para quilômetro por hora. Multiplica por 3,6, encontrando o quilômetro por hora. Então aí deu 72 quilômetros por hora. Peço que faça essa continha aí para você ficar hábil, né? Ficar expert nessas transformações aí. Beleza? Então, quando você faz aí o 20 vezes 3,6, você vai encontrar na conta, né? 720, mas aí tem uma casa depois da vírgula. Então, você tem que andar com a vírgula para a esquerda e vai ficar 72. Beleza? Então, vamos seguir adiante. Agora sim a gente vai. Eis aqui o gráfico e agora nós estamos preocupados em saber o instante t em que a posição é 1,46 km. Mas veja só, eu tenho o instante t0 que é 0, o instante t que eu não tenho, por isso a interrogação. A posição inicial, 20 metros. E a posição final, 1,46 km. E a gente vai transformar em metro multiplicando por 1000. Ao fazer isso, obtemos 1.460 metros. A vírgula vai andar 3 casas para a direita, certo? Então veja, temos aí esses dados, mas está faltando um aqui, né? A velocidade. E ela vem em metro por segundo. Por quê? Todos os dados aí estão em segundo e em metro, certo? Beleza? Então vamos aqui apagar o gráfico e usar a equação. Só que, veja bem, né? Nós temos a velocidade, então ela é necessária agora para que a gente calcule o instante procurado. Então olha só como é que ficou. 1.460 menos 20 dividido por t menos 0. E aí você vai simplificando ali, encontra 1.440 dividido por t. Concorda aí? Agora é hora então da gente multiplicar cruzando, né? Aquela velha regra. Então, anotou aí? Se não anotou, anota, porque eu vou seguir adiante aqui, hein? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter 20t igual a 1.440. T vai ser 1.440 dividido por 20. Aqui eu vou eliminar esses zeros, cortar os zeros, como a gente fala, né?
e fica 144 por 2. Aí fica bem mais fácil, né? De você concluir. Isso aqui dá 72 segundos. Então esse é o instante, né, em que ele passa pela posição 1,46 km. Mas, professor, foi pedido em minuto. Isso mesmo. Então, nós iremos dividir os 72 por 60 e acrescentar a unidade minuto. Você não pode deixar segundo mais não, porque mudou, né? O número já não é mais o mesmo. 72 agora é 72 por 60. Feita a divisão, encontramos 1,2 minuto. Então, esta é a resposta. Então, temos aí uma questão muito interessante. Envolve o cálculo da velocidade, envolve análise de gráficos, né? Obtenção de dados através de um gráfico. Vemos também que no movimento uniforme, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta. Então, quando você for perguntado for pedido uma justificativa para o movimento ser uniforme, é que o gráfico da posição em função do tempo é uma reta. Então, toda vez que for dito também, né, que o gráfico da posição em função do tempo é uma reta, você está diante do movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então, uma questão muito interessante, muito rica, né? Espero que você esteja tirando ainda bastante proveito. Então, vou finalizar aqui. Então, é isso aí. Parabéns por ter chegado até aqui e bons estudos. Eu vou ficando por aqui.